Você não tem postura para trabalhar aqui. A risada veio baixa, venenosa, acompanhada por olhares de cima a baixo. A nova garçonete segurou a bandeja com força, tentando não deixar as mãos tremerem. Quem te contratou? Foi por pena? Disse outra mulher. As 3 clientes estavam sentadas perto da vitrine. Roupas caras, bolsas de grife, vozes afiadas. Cada palavra era uma lâmina. A garçonete engoliu seco, o rosto quente, o coração batendo alto demais. Ela não sabia, mas alguém observava tudo à distância, e aquela cena de humilhação estava prestes a virar o maior erro da vida daquelas mulheres. O nome dela era Lívia. Tinha 22 anos, tom de pele morena e um sorriso tímido que aparecia só quando se sentia segura, o que não acontecia com frequência, e mãos marcadas por pequenas cicatrizes de quem sempre trabalhou mais do que deveria para a própria idade. Aquele era apenas o 3º dia dela no emprego. O restaurante ficava em uma das regiões mais valorizadas da cidade, frequentado por gente que falava baixo, usava perfume caro e tratava garçons como se fossem parte da decoração. Para Lívia, aquele lugar parecia outro mundo. Ela vinha da periferia, morava com a mãe doente e um irmão adolescente, e havia conseguido a vaga depois de insistir 3 vezes. Não tinha experiência em restaurantes finos, só precisava do trabalho. Postura, Lívia. Aqui tudo é postura. Essa frase ainda ecoava na cabeça dela, dita pela supervisora logo no primeiro dia. Por isso, quando as 3 mulheres começaram a rir, cochichar e lançar comentários disfarçados, mas altos o suficiente para machucar, Lívia respirou fundo, ajeitou o avental e seguiu trabalhando como se não tivesse ouvido nada. Como se os risinhos abafados não estivessem apontados diretamente para ela. Como se cada comentário atravessado não fosse um lembrete cruel de que ela não parecia pertencer àquele lugar. Mas o salão inteiro sentia a atenção. As 3 mulheres ocupavam uma mesa central, bem visível. Vestiam roupas caras, falavam alto demais e tinham aquele tipo de riso que não nasce da alegria, mas da sensação de superioridade. Cada pedido feito vinha acompanhado de ironia, cada correção de desprezo. Lívia errava pequenos detalhes, nada grave, nada fora do normal para alguém nova. Mas, para aquelas mulheres, qualquer falha era motivo suficiente para a humilhação pública. É assim que vocês treinam aqui? Ela parece perdida. Será que sabe ler? O cardápio? Lívia fingia não ouvir, mas as mãos tremiam ao anotar os pedidos. O que ela não sabia era que nenhum canto daquele restaurante ficava fora de alcance. Cada mesa, cada corredor, cada expressão era registrada em silêncio, em tempo real. E alguém, em outro ponto do prédio, assistia atentamente àquela humilhação. Lívia voltou à mesa com a bandeja firme nas mãos, repetindo mentalmente o pedido para não errar. Café sem açúcar, suco natural, salada sem molho, água com gás. Simples. Ou pelo menos deveria ser. Demorou, hein? Disse a mulher de cabelo loiro platinado, cruzando os braços. Aqui não é rodoviária. Lívia forçou um sorriso. Desculpe a espera, senhora. O restaurante está cheio hoje. Senhora? Outra riu, alto demais. Ela me chamou de senhora. Você ouviu isso, Paula? As 3 gargalharam, atraindo olhares de outras mesas. Lívia sentiu o rosto queimar, mas manteve a postura. Colocou os copos com cuidado, um por um. O suco está errado, disse a terceira, empurrando o copo com a ponta do dedo. Eu pedi sem gelo. Lívia conferiu o pedido no bloquinho. Estava escrito sem gelo. Ela respirou fundo. Peço desculpas. Vou trocar agora mesmo. Claro que vai, respondeu a loira. É para isso que você está aqui, não é? Antes que Lívia pudesse recolher o copo, a mulher inclinou a mão sem querer, e o líquido escorreu pela mesa, pingando no avental da garçonete. Ops! O riso veio em coro. Algumas pessoas no salão desviaram o olhar, constrangidas. Outras
Assistiam, em silêncio, como quem não quer se envolver. Lívia sentiu os olhos marejarem, mas não chorou. Não ali. Vou limpar tudo imediatamente, disse, com a voz baixa, já se afastando. Espera, chamou uma delas. Você não vai anotar que a mesa está molhada? Ou isso é pedir demais? Lívia voltou, pegou o pano, limpou a mesa em silêncio. Cada movimento era acompanhado por comentários venenosos. Olha a cara dela. Parece que vai chorar. Não aguenta pressão, não devia trabalhar com público. Quando terminou, afastou-se rápido em direção à cozinha. Assim que virou o corredor, encostou na parede por um segundo a mais do que devia. As mãos tremiam. Aguenta, murmurou para si mesma. Só aguenta. Naquele momento, um novo pedido surgiu na mesa das 3 mulheres, e dessa vez não era sobre comida. Ei, você! Gritou a loira. Traz uma taça de vinho do mais caro. Quero ver se você sabe diferenciar um rótulo decente. O tom não era de cliente, era de desafio, e o salão inteiro sentiu que algo estava prestes a sair do controle. Lívia respirou fundo antes de pegar a garrafa de vinho. Era um rótulo caro, guardado na prateleira mais alta, usado raramente. As mãos ainda tremiam, mas ela não podia errar. Não agora. Ao voltar ao salão, sentiu os olhares cravados nela. Não eram todos, mas eram suficientes para deixar claro. Ninguém ali ignorava o que estava acontecendo. Demorou de novo, comentou a loira, girando a taça vazia entre os dedos. Esse lugar está decadente. Lívia colocou a garrafa sobre a mesa com cuidado. Este é o vinho solicitado, senhora. Senhora, outra vez? A mulher arqueou a sobrancelha. Você realmente não aprende. Paula, sentada à direita, inclinou-se para a frente. Vamos fazer o seguinte. Serve, mas com calma. Quero ver se você consegue sem derramar. Lívia pegou a taça. As mãos tremiam mais do que gostaria, mas ela se concentrou. Inclinou a garrafa devagar. No primeiro segundo, tudo correu bem. No segundo, cuidado, disse a terceira mulher. Batendo de leve na mesa, a taça balançou. Uma gota escura caiu no tecido branco da toalha. Olha isso! A loira levantou a voz. Você acabou de manchar a toalha. Foi só uma gota. Eu posso limpar agora mesmo, respondeu Lívia, o coração disparado. Não, agora você vai pedir desculpa, em voz alta. O salão silenciou de vez. Talheres pararam no ar. Conversas cessaram. Um casal próximo trocou um olhar desconfortável. Lívia engoliu em seco. Desculpa, começou. Mais alto, interrompeu Paula. Todo mundo precisa ouvir. Lívia sentiu o rosto arder. Eu peço desculpas pelo ocorrido. Viu como é fácil? A loira sorriu, satisfeita. Educação nunca matou ninguém. Um senhor mais velho, sentado a 2 mesas de distância, franziu a testa. Isso já é demais, murmurou para a esposa. Mas ninguém se levantou. Ninguém falou alto o suficiente. As 3 mulheres brindaram, rindo. A incompetência alheia, disse uma delas. Foi então que algo mudou. Do outro lado do restaurante, longe do brilho dos lustres e do murmúrio dos clientes exigentes, havia um espaço silencioso, elegante e frio. Um escritório. Ali, sentada em uma poltrona de couro claro, uma mulher observava tudo sem dizer uma única palavra. As telas à sua frente mostravam cada ângulo do salão, cada mesa, cada expressão. Ela viu quando a nova garçonete derramou algumas gotas de vinho ao servir a cliente da mesa 7. Viu o sorriso debochado surgir imediatamente no rosto das 2 mulheres bem vestidas. Viu quando uma delas levantou a taça, como se estivesse fazendo um brinde, mas era uma zombaria. Alguém devia ensiná-la a servir antes de deixá-la circular por aqui. A mulher no escritório apertou os dedos lentamente, apoiando-os sobre a mesa de vidro. Ela viu o rosto da garçonete ficar vermelho, viu o esforço visível para não chorar. Viu quando a jovem pediu desculpas com a voz trêmula, inclinando levemente a cabeça, como quem já aprendeu a se diminuir para sobreviver.
Aquilo não era apenas um erro de trabalho, era humilhação, e ela conhecia bem esse tipo de cena. A mulher no escritório respirou fundo, levantou-se devagar. Caminhou até a janela de vidro que dava visão parcial do salão, protegida por uma película espelhada. Do lado de fora, ninguém podia vê-la, mas ela via todos. De novo não, murmurou para si mesma. Ela já tinha visto situações parecidas antes. Clientes que confundiam dinheiro com poder, funcionários tratados como invisíveis, gente que achava que um uniforme apagava a dignidade de quem o vestia. Mas algo naquela garçonete, algo no jeito que ela tentava manter a postura mesmo sendo ridicularizada, mexeu com ela de um jeito diferente. As clientes continuavam rindo, agora mais alto. Uma delas chamou a garçonete estalando os dedos. Ei, querida, traz outro guardanapo. Esse aqui ficou sujo com o seu desastre. A mulher no escritório desviou o olhar por um segundo. Não por covardia, mas porque aquela cena despertou lembranças que ela preferia manter enterradas. Ela caminhou até a mesa lateral, pegou um pequeno controle e pausou as câmeras. Silêncio. Ela sabia que aquele momento exigia uma decisão, e decisões sempre foram sua especialidade. Vestiu o blazer com calma, alisou o tecido caro, como se estivesse se preparando não para aparecer, mas para reivindicar algo que era seu por direito. Antes de sair do escritório, lançou um último olhar para a tela congelada, onde a garçonete aparecia de cabeça baixa. Chega. E então, pela primeira vez naquela noite, ela decidiu intervir. A porta lateral do salão se abriu sem anúncio, nenhum som, nenhum pedido de atenção, mas algo mudou no ar. A mulher entrou com passos firmes, postura impecável, blazer claro sobre um vestido elegante e discreto. Não carregava ostentação, carregava a autoridade, o tipo que não precisa ser explicada. Alguns clientes perceberam primeiro, depois os garçons, depois o silêncio começou a se espalhar. Ela caminhou devagar pelo corredor central, observando cada detalhe. Não olhava para a mesa das 3 mulheres ainda. Olhava para o salão inteiro, como quem avalia algo que lhe pertence. Lívia estava de costas quando ouviu passos se aproximarem. Pensou que fosse a supervisora, ou mais um pedido. Preparou-se para outra humilhação, mas a voz que soou atrás dela era diferente. Calma, firme, controlada. Você pode se afastar um momento? Lívia virou-se assustada. Desculpe, não é com você, disse a mulher, num tom baixo, quase protetor. As 3 clientes olharam, imediatamente. E você é quem? Perguntou a loira com o mesmo desprezo de antes. Estamos no meio de um atendimento. A mulher sustentou o olhar sem pressa. Eu vi. Então viu que a sua funcionária não tem preparo nenhum, retrucou Paula. Derramou vinho, sujou a mesa e ainda quer tratamento especial. A mulher inclinou levemente a cabeça, como quem escuta, mas não concorda. O que eu vi, respondeu, foi uma funcionária tentando trabalhar enquanto era provocada. Provocada? A loira riu. Isso aqui é um restaurante de alto padrão. Se ela não aguenta pressão, não devia estar aqui. Alguns clientes começaram a cochichar. Outros pararam de comer. A mulher então deu um passo à frente e apoiou a mão na mesa. O gesto foi simples, mas fez as risadas cessarem. Você derramou o vinho de propósito, disse ela, olhando diretamente para a loira. As câmeras mostram isso. O sorriso da mulher vacilou por um segundo. Você está me acusando? Estou descrevendo o que aconteceu. Lívia sentiu um nó na garganta. Alguém finalmente tinha visto. E mais, continuou a mulher, ouvi cada comentário, cada riso, cada tentativa de diminuir alguém que estava apenas fazendo o seu trabalho. Paula cruzou os braços. Olha, seja lá quem você for, isso é entre nós e a garçonete. A mulher respirou fundo. Não, disse, firme. Isso é entre vocês e este lugar. O salão estava completamente em silêncio agora, e todos perceberam que aquela mulher não estava ali para negociar. O silêncio no salão era tão denso que parecia possível tocá-lo. A mulher manteve a mão apoiada na mesa por mais um segundo,
olhando calmamente para cada uma das 3 clientes. Nenhuma delas sustentava mais o olhar com a mesma segurança de antes. Este lugar, continuou ela, não existe para alimentar o ego de ninguém. Existe para servir bem, com respeito. E vocês cruzaram essa linha. Isso é um abuso, retrucou a loira tentando recuperar o controle. Você não pode simplesmente aparecer e... Posso, interrompeu a mulher sem elevar o tom. E faço isso sempre que preciso. Ela então se endireitou, retirou a mão da mesa e deu um pequeno passo para trás, permitindo que todos a vissem com clareza. Meu nome é Helena Vasconcelos. A reação foi imediata. O nome não precisou de explicação. Alguns clientes se entreolharam. Outros arregalaram discretamente os olhos. O gerente, que observava de longe, endireitou a postura no mesmo instante. As 3 mulheres empalideceram. Helena Vasconcelos, murmurou Paula, a voz perdendo força. A dona, Helena confirmou com um leve aceno de cabeça. A mesma. A loira abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O sorriso confiante havia desaparecido por completo. Vocês estão sendo expulsas? Tentou argumentar a terceira, ainda em negação. Helena inclinou a cabeça, pensativa. Não exatamente. Fez uma breve pausa. Vocês estão sendo convidadas a se retirar e a não voltar. Isso é um absurdo. Somos clientes frequentes. Gastamos dinheiro aqui. Gastar dinheiro, respondeu Helena. Nunca comprou caráter. Ela virou-se então para Lívia, que permanecia imóvel, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Qual é o seu nome? Perguntou com suavidade. Lívia, respondeu ela quase num sussurro. Lívia, repetiu Helena. Você fez algo errado hoje? Lívia sentiu a garganta fechar. Não, senhora. Eu tentei fazer tudo certo. Eu sei, disse Helena com firmeza. Eu vi. A frase caiu como um alívio tardio. Helena voltou-se para as clientes. Vocês humilharam alguém em um ambiente que eu construí para ser digno. Riram, provocaram, derramaram vinho de propósito e exigiram submissão. Ela fez um gesto discreto com a mão. O gerente aproximou-se imediatamente, acompanhado por 2 seguranças. A conta será encerrada agora, disse Helena, e vocês podem se retirar. Você não pode fazer isso, gritou a loira já alterada. Isso vai para as redes sociais. Helena sorriu tranquila. Que vá. Os seguranças se posicionaram ao lado da mesa. As mulheres se levantaram sob olhares atentos de todo o salão. Não havia mais risadas. Não havia plateia a favor. Ao passarem por Lívia, uma delas desviou o olhar. A outra manteve o rosto erguido, mas os passos eram apressados. Quando a porta se fechou atrás delas, o restaurante permaneceu em silêncio por alguns segundos. Então, lentamente, o som dos talheres voltou. As conversas retomaram, mas algo havia mudado. Helena virou-se novamente para Lívia. Você está bem. Lívia respirou fundo antes de responder. Agora estou. Helena assentiu. Erros de trabalho se corrigem, falta de humanidade não. Colocou a mão suavemente no ombro da jovem. Você não precisa se encolher para existir aqui. Os olhos de Lívia se encheram de lágrimas, mas dessa vez não eram de vergonha, e sim de algo que ela quase não reconhecia mais: dignidade. Helena permaneceu alguns segundos parada no centro do salão, observando o ambiente como quem avalia algo precioso que quase foi contaminado. Não havia pressa em seus movimentos, nem necessidade de provar nada. O respeito já havia sido restabelecido. Ela fez um gesto discreto para o gerente, que se aproximou imediatamente, visivelmente tenso. Suspenda a mesa 7 do sistema, disse ela em voz baixa, mas firme. Nenhuma nova comanda, nenhum retorno. Sim, senhora, respondeu ele sem hesitar. Helena então voltou o olhar para Lívia, que ainda segurava o pano de limpeza com força excessiva, como se não soubesse exatamente o que fazer com as mãos agora que o ataque havia cessado. Você pode ir até a cozinha por um momento, disse Helena com suavidade. Lave o rosto. Respire. Lívia assentiu, engolindo em seco, e seguiu pelo corredor lateral.
Assim que virou a esquina, apoiou as mãos na pia de inox e respirou fundo. O corpo ainda tremia, mas algo dentro dela havia mudado. Ela não tinha sido ignorada, não tinha sido silenciada. Alguém tinha visto. Do lado de fora, no salão, o impacto da cena começava a se espalhar. Clientes cochichavam. Alguns assentiam em silêncio. Outros observavam Helena com um novo tipo de respeito, não pelo dinheiro, mas pela postura. Uma senhora mais velha, sentada próxima à janela, comentou em voz baixa com o marido. Faz tempo que eu não vi alguém colocar limites assim, com elegância. Helena ouviu, mas não respondeu. Ela caminhou até uma mesa próxima ao bar, onde um casal jovem observava atentamente. Desculpem pela interrupção, disse ela. A casa oferece a sobremesa esta noite. Obrigada, respondeu a mulher sorrindo. E obrigada por não fingir que não viu. Helena apenas inclinou a cabeça. Ela sabia exatamente o que aquela frase significava. Minutos depois, Lívia voltou ao salão. O rosto ainda um pouco vermelho, mas a postura diferente. Não havia mais o mesmo medo nos ombros. Havia cautela, sim, mas também algo novo. Helena a observou à distância por um instante. A jovem voltou ao trabalho. Anotou pedidos, serviu mesas e pela primeira vez naquela noite não sentiu que precisava pedir desculpas por existir. Quando o movimento diminuiu, Helena se aproximou novamente. Lívia, chamou. A jovem se virou imediatamente. Sim? Depois do expediente, passe no meu escritório. O coração de Lívia disparou. E eu fiz algo errado? Helena sustentou o olhar por um segundo. Não, respondeu. Fez algo difícil, continuou. Lívia assentiu sem saber o que aquilo significava, mas sentiu. Sentiu que aquela noite ainda não tinha terminado. O restaurante já estava quase vazio quando Lívia subiu a escada discreta que levava ao escritório. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ela não sabia o que esperar. Promoção, demissão, um simples "foi só um mal-entendido"? Bateu na porta 2 vezes. Pode entrar. O escritório era amplo, elegante, mas sem excessos. Nada de ostentação gratuita. Havia quadros discretos nas paredes, livros bem organizados e uma mesa de madeira clara onde Helena Vasconcelos organizava alguns papéis com calma. Helena levantou o olhar e sorriu de leve. Sente-se, Lívia. Ela obedeceu, mantendo as mãos unidas no colo. Eu chamei você aqui, começou Helena, porque preciso entender uma coisa. Aquilo que aconteceu hoje já aconteceu antes? Lívia hesitou por um segundo, depois respirou fundo. Em outros lugares, sim. Aqui foi a primeira vez. E por que você não reagiu? Lívia abaixou os olhos. Porque eu preciso do emprego. E porque a gente aprende que reclamar só piora. Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Não por falta de resposta, mas porque aquela frase dizia mais do que qualquer relatório. Você sabe por que eu abri este restaurante? Perguntou Helena. Lívia balançou a cabeça negativa. Porque quando eu era mais nova, trabalhei como garçonete, respondeu Helena com naturalidade. E ouvi coisas muito parecidas com o que você ouviu hoje. De gente que confundia dinheiro com direito. Lívia ergueu o olhar surpresa. E eu prometi a mim mesma, continuou, Helena, que se um dia tivesse um lugar meu, ninguém seria humilhado aqui dentro. Nem cliente, nem funcionário. Ninguém. Ela se levantou, caminhou até a janela e olhou para o salão vazio lá embaixo. Hoje, você poderia ter reagido com raiva, poderia ter discutido, poderia ter ido embora, mas ficou, trabalhou, se manteve inteira. Helena voltou-se para ela. Isso não é fraqueza, isso é caráter. Lívia sentiu os olhos marejarem. Eu só não queria dar mais motivo, e não deu. Helena abriu uma gaveta e retirou um envelope. Quem deu foram elas. Colocou o envelope sobre a mesa. A partir de amanhã, você não será mais apenas a garçonete nova. Lívia franziu a testa. Eu quero que você participe do programa interno de formação. Atendimento, gestão de equipe, liderança. Se quiser crescer aqui,
O caminho está aberto. Eu não sei o que dizer, murmurou Lívia. Helena sorriu. Diga sim, o resto a gente constrói. Lívia assentiu, emocionada. Obrigada, de verdade. Não me agradeça, respondeu Helena. Honre quem você é. Isso basta. Enquanto Lívia saía do escritório, com o coração acelerado e a cabeça cheia de possibilidades, Helena permaneceu ali por alguns instantes, em silêncio. Ela sabia que aquela noite não tinha sido apenas sobre colocar clientes arrogantes em seu lugar. Tinha sido sobre lembrar algo essencial. Porque, no fim das contas, restaurantes servem pratos, empresas servem produtos, mas pessoas servem valores. E quem confunde uniforme com inferioridade sempre acaba sendo exposto. Não pelo grito, mas pela dignidade de quem permanece em pé. Nem todo silêncio é fraqueza. Às vezes, é dignidade esperando o momento certo de ser vista. Quem humilha, acredita estar acima, mas só revela o quão pequeno é por dentro. Porque dinheiro compra mesas, status e aplausos vazios, mas respeito não se impõe, se demonstra. E cedo ou tarde, a vida sempre coloca cada um exatamente no lugar que merece. Se fosse você no lugar de Lívia, o que você faria? Deixe seu comentário, curta esse vídeo e inscreva-se. Isso fortalece nosso canal e faz o YouTube entregar para mais pessoas. Obrigado por assistir e seja bem-vindo ao Reviravoltas Vividas.